Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma continuidade no vídeo sobre tendências de IA no desenvolvimento de software, tá? Então, muitos de vocês já ouviram falar sobre o quê? Sobre o GitHub Copilot, tá? O GitHub Copilot nada mais é do que dentro lá do VS Code a gente pode ter o uso de modelos de IA, certo? Modelos de LLM, justamente para nos auxiliar no desenvolvimento de software, tá? Muitos hoje já utilizam Cloud Code, por exemplo, né, que é da Anthropic, mas você também pode estar utilizando o GitHub Copilot. Ele tem uma vantagem, que ele tem diversos modelos diferentes, tanto lá, por exemplo, como os modelos da Anthropic como também do OpenAI, tá? O que é que difere, por exemplo, essa definição do Edit Skills? Ora, diferente de quando você está utilizando um prompt específico para otimizar seu código, fazer um refactor, fazer uma documentação, tá? O Edit Skill é justamente o quê? Uma sequência de passos que são padronizados, tá? Num padrão do Edit Skills, certo? E que você vai poder estar rodando isso não apenas no VS Code, como também dentro do GitHub Copilot, né? Como também no Copilot CLI, tá? E no Cloud Agent, tá? E aí justamente sempre que você desejar ter uma tarefa que seja feita mais de uma vez. Aquilo que você sempre roda. Por exemplo, quando você vai executar uma operação de pull request ou uma revisão de código, tá? Do merge request de um colega seu no fluxo de trabalho, isso aí pode acontecer, tá? Então, diferente de algumas instruções customizadas, os prompts, né? O Edit Skills ele vai estar utilizando uma série de instruções já padronizadas, como eu falei anteriormente, tá? E essas capacidades vão sempre ter esse objetivo que elas sejam o quê? Reutilizáveis. Além disso, você fazer fluxo de desenvolvimento completo, por exemplo, e talvez incluindo scripts de teste unitário, certo? Ou até mesmo definir processos de debug, de deploy, a depender qual seja seu alvo, o objetivo lá final daquele software, daquele código que você está desenvolvendo, certo? Então, qual seria esse passo a passo que a gente pode ter de fazer a nossa Edit Skill? Você vai abrir lá o seu VS Code, né, naquele modo agente, aquela telinha que fica lá do lado esquerdo, tá? E aí, perdão, do lado direito, e aí no VS Code, lá naquela parte lá do Edit Mode, você pode digitar /skills, certo? No chat, e aí novamente ele vai começar a te auxiliar nesse processo de construção da sua primeira Edit Skill. Novamente, o Edit Skill vai ser composto aonde? Nesse arquivo chamado skill.md. Então o objetivo é que você faça lá o quê? Um breve nome, certo? Então assim, eu sempre recomendo que você, como esse exemplo aqui mostraram na tela, você defina aí, por exemplo, web app test, e aí você coloca uma descrição básica do qual é aquele teu objetivo daquela tua skill. Cuidado aqui, é uma discussão sempre boa, se você vai colocar isso lá em português ou na língua inglesa, na língua lá do idioma que você trabalha, que sua equipe trabalha, tá? Mas isso aí assim, eu deixo você testar e depois observar, talvez, qual é o melhor resultado quando você faz isso, certo? E aí você vai estar justamente selecionando uma nova habilidade. Note que você pode já utilizar várias skills que são abertas aí, padronizadas na comunidade. Mas aqui meu objetivo nesse vídeo é falar e te incentivar a você mesmo fazer a sua, certo? Você pode comparar lá com o resultado já pré-definido ou até mesmo fazendo a sua. E aí, no momento que você faça a sua skill, você vai definir esse nome da sua skill e, consequentemente, popular esse arquivo esse conteúdo do teu arquivo skill.md, tá? E esse arquivo tem o quê? O que é que vai estar lá composto nesse teu ambiente, né? Ele tem duas partes principais. Primeiro vai ter um cabeçalho lá YAML, né? E aí também vai ter a questão, essa informação aqui do front matter, tá? Que você deve estar utilizando esses padrões específicos, tá? Como letras minúsculas e hífens, como estava lá naquela parte anterior, assim também como a descrição, certo? E nessa descrição é importante, é bom que você seja específico sobre o quê? Sobre o que aquela tua skill faz e quando você deve estar utilizando ela, certo? Em seguida desse conteúdo, deve vir o quê? Deve vir o corpo do arquivo, tá? Onde você vai estar descrevendo essas instruções, aí basicamente um markdown normal, assim como você faz no prompt, tá? Descrevendo os procedimentos passo a passo, dando exemplos de entradas e saídas esperadas. Até aqui você nota que observa que é muito parecido com o prompt, tá? Você também talvez possa estar colocando uma referência a outros arquivos, caso seja necessário, tá? Então, por exemplo, uma skill de testes, ela pode estar referenciando um arquivo de template de teste, por exemplo, já utilizando um framework lá bem definido, caso você utilize, por exemplo, o Python, o PyTest, tá? Então, isso aí acaba sendo padrão, certo? Aqui. Então, aqui nesse slide, né, a gente tem os campos do arquivo skill, tá? Que é uma referência aqui, uma parte bem... um gabarito, né? Digamos assim, um cara crachá que a gente pode estar fazendo para estar compondo lá quais são esses campos que a gente deve estar compondo, certo?
Então, só um cuidado, tá? Essa questão aqui do name, tá? Que podem ocorrer algumas divergências, certo? Então, só esse detalhe aí que eu falo um pouco para vocês, certo? Então, além desse name description, como eu comentei, tá? A gente também vai poder também ter outros argumentos, certo? Que não necessariamente serão obrigatórios. O name description serão obrigatórios, mas esse argument hint, user invocable, tá? E os demais aqui, eles não necessariamente são obrigatórios. E aí, se você for observar, eles lembram alguns argumentos lá que a gente já utilizava, por exemplo, em prompt, né? Então, por exemplo, tem até aquele argumento lá que é o context, certo? Então, isso aí também pode estar presente lá no teu conteúdo, tá? Então, você vai ter, quando seguir nessas etapas dentro do VS Code, também, além dessa descrição desse teu arquivo, você tem duas opções, tá? Que opções aí que você vai ter? Você vai poder estar gerando todo esse teu processo manual, certo? E até mesmo estar utilizando o próprio GitHub Copilot no teu VS Code, te auxiliando, né, com a IA, que é a skill de criar skills, certo? Então, acredite se quiser, mas você vai ver que se você chamar o /create-skill, ele vai estar te ajudando, caso você não queira escrever sua skill toda do zero, certo? Então, você digita isso aí no chat, descrevendo o que é que você deseja, e ele vai te ajudar a criar essa skill, certo? Então, assim, pode ser algo até repetitivo, mas é uma skill para te ajudar a criar uma skill. O agente vai te fazer algumas perguntas para esclarecer e gerar tudo que você deseja, tá? E aí você vai também pedir para ele transformar até mesmo uma conversa que você vem fazendo, alguns passos que você executou dentro daquela sessão do chat, dentro de uma skill reutilizável, tá? Então isso acaba sendo bem interessante, tá? Nessa partezinha aqui, ó, do Context Fork, tá? Essa partezinha aqui que eu estou te mostrando, a funcionalidade avançada que ainda está sendo um pouco experimental, certo? Que é interessante. Por padrão, as instruções da skill são adicionadas ao contexto principal da conversa. Mas caso você comece a colocar muito conteúdo nessa skill que você está desenvolvendo, tá? Envolvendo que seja muitos passos que não se interessam, não são assim tão interessantes. Por restante daquele contexto total, você pode colocar esse context fork nesse cabeçalho. E a skill vai estar rodando, de alguma maneira, em outro subagente dedicado. Tá? Então, assim, pode ter até te confundindo um pouco aqui esse contexto, né? Esse conteúdo, essa definição. Mas, novamente, é quando você começa a escalar um pouco, né, a complexidade do que essa tua skill faz. Em seguida, certo? Vai ficar feito esse passo a passo aí que a gente fez essa criação, seja manual, seja utilizando o auxílio, né, a skill para criar skills, né? Como uma vez que você criou sua skill, como é que você pode estar utilizando a mesma, tá? Então, uma vez que você tenha essa skill criada, tá? O Copilot vai carregar esse conteúdo de uma maneira inteligente. Quando você pedir qualquer coisa no chat, ele vai ler as descrições das suas skills, tá? E se bater alguma coisa, o conteúdo bater com aquilo ali que você desejou, certo? Ele vai carregar essas instruções, tá? Além, da mesma maneira como a gente viu ali anteriormente, você pode estar chamando essa skill manualmente, utilizando os comandos de barra. Só digitar barra lá no chat e o nome da sua skill, tá? Você vai ver que ela vai aparecer, tá certo? Então, você pode também colocar a tua skill dentro de outro prompt. Caso você também coloque uma instrução, você bota lá barra, o nome da sua skill, tá? E aí você vai estar utilizando uma skill já criada para fazer sua tarefa. Então, novamente, é um processo que é um fluxo de automação, certo? Que você vai estar passando lá algumas instruções para fazer com que isso aí aconteça. Tem várias etapas hoje, né? Assim, tem várias metodologias, várias tendências que estão acontecendo aí com IA, tá? Mas que o uso de skills, né? Ela acaba se tornando muito eficiente, tá? Seria, de alguma forma, né, que a gente possa estar automatizando etapas, certo? Então, esse uso de Agent Skills é uma virada de chave, a gente pode falar assim, nesse uso da IA para o desenvolvimento. Por quê? Porque, como eu disse no começo desse vídeo, você vai começar a estar transformando prompts, rotinas que seriam repetitivas, tá? Em alguma forma, em um processo padronizado, ok? E que esse processo padronizado você possa estar, mais uma vez, chamando ele diferentes vezes. Seja, novamente, para reestruturar um projeto, para fazer um refactor, para garantir que teu código está num padrão estabelecido, tá? Datar aquela linguagem. Ou, novamente, para estar revisando um pull request, ok? Então, espero que tenha colaborado aqui, tá? Vou colocar mais alguns detalhes na descrição desse vídeo e aí alguns exemplos também de skills que você possa estar utilizando no GitHub Copilot Chat. Até mais!